Olá, turma, tudo bem? Glória a Deus, né? Mais um dia, mais um final de semana, mais um tempo aqui com o Senhor, né? Dentro da palavra. E hoje, sábado, dia 1º de abril, né? De 2023. E nós, contrariamente a esse mundo, a essa era caída, nós declaramos que hoje é o dia da verdade de Deus, da palavra de Deus, da verdade que nos transforma, né? Então, você que está aqui comigo, que muitas vezes, né, tem a tendência às vezes de entrar nessa brincadeira dessa data, desse início, né, desse 1º de abril, nós queremos declarar que não é o dia da mentira, não é o dia de nós brincarmos com a mentira, porque a mentira ela tem um pai. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo, e nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Então nós não mentimos nem por brincadeira, nós não admitimos a mentira nem por brincadeira. Então que nesse dia, que esse início de abril, você possa declarar a verdade de Deus, você possa declarar a verdade da palavra sobre a tua vida. E assim, com certeza, todo esse mês de abril vai ser mais um mês para nós estarmos dentro da verdade de Deus, da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e continuar aqui na nossa leitura. Jesus, muito obrigado pelo final do mês de março, que foi ontem, e pelo início do mês de abril, que é hoje, Pai. Nós queremos declarar que esse mês de abril já inicia com a verdade da Tua palavra, Senhor, com o nosso momento de leitura, com o nosso momento de meditar na palavra, com o nosso momento de estar com o Senhor. Eu quero te agradecer, Jesus, por aquilo que o Senhor já fez até aqui, pelos textos que nós já temos entendido, pelos livros que o Senhor já fez a gente caminhar durante esse ano, e mais esse mês de abril, Senhor, que nós vamos caminhar dentro de tantos livros, dentro da palavra, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, continua me ensinando os teus filhos, nos direcionando, Senhor, dentro dessa palavra, nos fazendo ter cada dia mais, Senhor, fome e sede pelo Senhor, fome e sede pela tua palavra. Queremos te conhecer, Jesus, e continuar te conhecendo dia após dia, até a sua volta, até o momento que nós estarmos com o Senhor, frente a frente, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Continua conosco, Jesus. Nos ajuda, nos fortalece todo o tempo. A tua força, Senhor, é a nossa alegria. A tua alegria é a nossa força, Jesus. Obrigada, Pai. Nós queremos declarar cada dia mais, Senhor, a nossa dependência ao Senhor, a nossa dependência do Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá? Então, semana 14, dia 6, hoje sábado, né? Penúltimo dia aí dessa semana e primeiro dia do mês de abril, né? Então, hoje dia 1º de abril de 2023. E nós então vamos continuar em Juízes, capítulo 3, 4 e 5. Vamos lá? Juízes 3, versículo 1. Estas são as nações que o Senhor deixou para pôr à prova a nova geração de Israel, que não tinha tomado parte nas guerras de Canaã. Pois o Senhor queria dar oportunidade aos jovens israelitas para aprenderem a guerra quando batalhassem para eliminar os inimigos. Os povos que ficaram na terra foram os habitantes das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes povos serviram para pôr à prova os israelitas da nova geração, para ver se obedeceriam aos mandamentos do Senhor dados por meio de Moisés. Portanto, Israel viveu entre os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os amorreus e os jebuseus. E em vez de destruir esses povos, houve casamentos entre os israelitas e eles. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles. E os israelitas serviram aos deuses deles. Assim, os israelitas praticaram o mal diante do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e passaram a servir aos Balaíns e ao poste ídolo. Então o Senhor ficou irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem derrotados por Cusã-Risataim.
rei da Mesopotâmia. Os israelitas ficaram 8 anos sob o domínio deles, mas quando eles pediram socorro ao Senhor, ele mandou um libertador. Ele se chamava Otoniel e era sobrinho de Caleb, filho de Quenaz, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor controlou completamente Otoniel e ele exerceu as funções de juiz do povo de Israel, de modo que quando ele comandou as forças de Israel contra o exército do rei Cusã-Risataim, o Senhor entregou o rei da Mesopotâmia nas mãos de Otoniel e ele foi derrotado. Então a terra ficou em paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. Mais uma vez, o povo de Israel voltou aos velhos erros e pecados. Então o Senhor deu poder a Eglon, rei de Moabe, para levar Israel à derrota. Os exércitos de Eglon fizeram uma aliança com os amonitas e os amalequitas e atacaram Israel e conquistaram Jericó, a cidade das palmeiras. O domínio de Eglon sobre os israelitas durou 18 anos. Quando, porém, os israelitas clamaram ao Senhor por socorro, ele deu a eles um libertador chamado Eude, filho do benjamita Gerá. Eude era canhoto. Por intermédio dele, o povo de Israel enviou o pagamento dos impostos a Eglon, rei de Moabe. Antes de viajar para lá, Eude fez uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento. Prendeu a arma debaixo da roupa, do lado direito da coxa. Depois de entregar o dinheiro a Eglon, rei de Moabe, que por sinal era muito gordo, voltou com os companheiros de viagem. Mas quando se aproximaram dos ídolos, perto de Gilgal, Eude voltou sozinho para falar com o rei e disse: tenho uma mensagem secreta para a vossa majestade. Eglon, pedindo silêncio, fez sair todos os que estavam com ele. O rei estava sentado numa sala agradável para os dias de calor, de uso exclusivo dele. E Eude aproximou-se dele e disse: a mensagem que trago é da parte do Senhor. Quando Eglon se levantou, Eude, com a mão esquerda, tirou a espada do lado direito da coxa e cravou-a no seu ventre, tão fundo que até o cabo da espada penetrou junto com a lâmina. Como Eude não retirou a espada, esta ficou encoberta pela gordura de Eglon. Então Eude trancou as portas, saiu para o pórtico e fugiu por uma janela. Depois que ele saiu, chegaram os criados do rei, encontraram as portas fechadas e comentaram: ele deve ter ido ao banheiro privativo fazer suas necessidades. Mas, como as portas continuaram trancadas por muito tempo, os criados, cansados de esperar e preocupados, pegaram uma chave e, abrindo as portas da sala, viram seu senhor estendido no chão, morto. Aproveitando essa demora, Eude fugiu, passou pelo local dos ídolos e fugiu para Seirá. Chegando na região montanhosa de Efraim, tocou uma corneta convocando os israelitas e formou um exército e desceu com eles, indo ele à frente. Sigam-me, disse ele, pois o Senhor já deu a Israel a vitória sobre os nossos inimigos moabitas. Eles o seguiram e dominaram os pontos de travessia do rio Jordão, perto de Moabe, e nenhum moabita podia atravessar por ali. Naquela ocasião, as forças de Israel mataram cerca de 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes. Nenhum só escapou. Assim Israel dominou Moabe naquele dia, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude, Sangar, filho de Anate, foi o juiz. Ele matou de uma só vez 600 filisteus, usando como arma um ferrão de tocar bois. Assim Sangar também libertou Israel. Capítulo 4. Nós vamos continuar. Capítulo 3, então, começa, gente, com essa desobediência. Lembra que eu falei para vocês, acho que ontem, anteontem também, que nós estaríamos iniciando um livro, que é o livro de Juízes, e que a gente vai perceber que o grande problema do povo de Israel e de nós hoje é a chamada desobediência às leis do Senhor. É a falta de conhecimento dos mandamentos do Senhor. É a falta de ensino dos pais com os filhos a respeito das coisas de Deus, a respeito do que Deus fez na nossa vida, a respeito do que Deus já fez no passado. Então, o grande erro dessa nova geração aqui era
principalmente não conhecer os feitos do Senhor. Mas a culpa era deles? Não. A culpa era dos seus pais, a culpa era dos seus avós, que não tinham passado a lei e os ensinos do Senhor para esses filhos, para essa nova geração. Então nós temos aqui um problema geracional e que nós precisamos entender que então a culpa de uma geração que desobedece a Deus, que desonra o Senhor, que começa a cometer atrocidades, pecados, desonrando a Deus, tem a ver provavelmente com as gerações anteriores, pais, avós e até bisavós e tataravós. Então a gente precisa ter a responsabilidade nas pessoas certas. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e perceber onde é que estavam os erros, porque a gente vai começar a ver essa repetição acontecer. Então essa nova geração é posta à prova, a palavra de Deus diz logo no comecinho do capítulo 3. Gente, como eu amo ler esses textos. Como eu amo olhar para esses textos e perceber que a palavra de Deus está me dizendo por que que o povo começa a sofrer, por que que eles são derrotados pelos seus inimigos, por que que nós somos derrotados pelos nossos inimigos, gente? Por causa da nossa desobediência, por causa do nosso esquecimento sobre as coisas de Deus, por nós abandonarmos o Senhor. Então todo o meu problema, todas as minhas lutas, as minhas guerras espirituais, principalmente espirituais, tem a ver com a minha desobediência, com o meu pecado, com a minha falta de arrependimento, de me voltar para Deus e dizer: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso te conhecer, porque senão eu vou ser derrotado pelos meus inimigos. E aqui eram inimigos físicos, mas Deus estava mostrando algo poderoso espiritualmente, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, a palavra vai dizer. Mas Deus estava demonstrando isso para nós, através de Israel, que é o seu povo escolhido, o que ele iria fazer espiritualmente. A palavra de Deus, ela é toda dentro desse comparativo físico e espiritual. Nós precisamos olhar para a palavra dessa maneira. Senão nós vamos sendo enganados, ou nós vamos sendo então ludibriados, né? Por pregações talvez manipuladas, por textos bíblicos que não mostram o nosso pecado. Gente, se tem uma coisa que eu mais paro para ler é justamente onde é que está o erro, onde é que está o pecado, onde é que está o problema, porque aí eu olho para a minha vida e consigo então também ver o problema. Eu também consigo ver os meus erros. Eu também consigo entender então por que eu estou passando por algumas situações, por que a minha vida não avança espiritualmente, por que parece que as coisas patinam, por que parece que as coisas estão bloqueadas, estão paradas. Tem um motivo, e o motivo é o mesmo desde a queda do ser humano, com o pecado que nos afasta de Deus, o pecado que nos faz adorar outros ídolos, o pecado que nos faz olhar para nós mesmos, o pecado que faz a gente se esquecer ou nem lembrar que existe um Deus que nos libertou. Então Israel vai sendo posto à prova e agora vão aparecendo os primeiros juízes, né, que eram esses homens, que aqui o texto fala de juízes, mas tem a ver mais com aquele que julga a causa de Israel, né? Eles são aqueles que julgam a causa de todo Israel, e não somente de um homem, porque eles são aqueles guerreiros que Deus vai levantando para libertar Israel dos seus opressores. Nós já vimos aqui Otoniel, nós já vimos Eude, e nós já vimos agora Sangar, né? Então a gente passa por Eude, Sangar e Otoniel, é isso? Eu acredito que é isso. Então já esses três líderes espirituais já livram Israel de 3 nações, de 3 impérios, de 3 reis que já estão derrotando Israel. Por quê? Porque Israel se desviou do Senhor. Mas nós lemos alguns versículos antes, alguns capítulos, né? Nós lemos ali no livro de Josué, o Senhor dando vitória nas batalhas para o teu povo, né? Com uma facilidade tão grande. Por quê? Por causa da obediência. O que vai atrair a desobediência, gente? A ira de Deus e, consequentemente, as derrotas da nossa vida, ok? O Senhor vai permitindo que os nossos inimigos tenham
domínio sobre nós por causa do pecado. Eu só posso ser guardado pelo Senhor por causa da obediência. Isso tem a ver com a própria lei do Senhor. Deus não está sendo mal, como muita gente imagina, é o contrário. Volte à palavra, volte lá e o Senhor vai dizer: se vocês me obedecerem, então vocês estarão seguros na terra que eu dou para vocês. O Senhor está dizendo o que Ele vai fazer, gente. Ele não está fazendo algo com um povo desavisado. Nós não somos desavisados sobre aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Nós não somos desavisados. Nós somos totalmente alertados pela palavra. Então, eu e você, quando muitas vezes nos achamos injustiçados, quando nós achamos que Deus não está olhando para nós, nós devemos parar, avaliar a nossa vida, ver aonde nós caímos e então nos arrepender, para que o Senhor então volte a cuidar de nós como Ele deseja cuidar, ok? Capítulo 4, senão eu vou pregar aqui, e vai ter uma hora de palavra aqui. Capítulo 4, meditem na palavra, gente, é muito bom. Depois que Ude morreu, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor deixou que Israel fosse dominado por Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera, comandante do exército de Jabim, habitava em Arosete-Agoim. Ele tinha 900 carros de ferro e havia oprimido o povo de Israel por 20 anos, com muita crueldade. Finalmente, os israelitas pediram socorro ao Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era uma profetisa e julgava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma palmeira, que veio a ser conhecida como a palmeira de Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali os israelitas a procuravam para resolver as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, mandou você reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e de Zebulon e ir com esse exército ao Monte Tabor. Ele fará que o poderoso exército de Jabim, sob o comando de Cícera, com todos os seus carros e tropas, vá atacá-lo próximo ao ribeiro Quizon. Ali o Senhor os entregará em suas mãos. Eu só vou se você for comigo, disse Baraque a Débora. Do contrário, não vou. Está bem, respondeu ela, irei com você, mas fique sabendo que quem vai ficar com a honra de vencer Cícera não será você, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Quedes. Então Baraque convocou os homens de Naftali e de Zebulon em Quedes. 10.000 homens foram reunidos e marcharam após ele. Débora também foi com ele. Aconteceu que Éber, o queneu, os queneus eram descendentes de Obabe, sogro de Moisés. Havia se separado do restante do grupo de famílias a quem pertencia e tinha armado as suas tendas até o carvalho de Zaanim, junto a Quedes. Quando contaram ao general Cícera que o exército comandado por Baraque, filho de Abinoão, estava acampado no Monte Tabor, ele reuniu todo o exército com os 900 carros de ferro e marchou de Arosete-Agoim para o ribeiro Quizon. E disse, pois, Débora a Baraque: chegou a hora de entrar em ação. Este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo na frente. Então Baraque e os 10.000 soldados de Israel desceram do Monte Tabor para a batalha. O Senhor derrotou totalmente as forças chefiadas por Cícera, os soldados e os carros diante de Baraque. Vendo isso, Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque e os seus soldados perseguiram os homens e os carros de guerra dos inimigos até Arosete-Agoim e destruíram o exército inteiro ao fio da espada. Não escapou um só homem. Enquanto isso, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o grupo de famílias chefiadas por Éber. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: venha para minha tenda, ali o Senhor estará a salvo, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela cobriu Cícera com uma coberta.
Estou com muita sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite e o deu a Cícera e tornou a estender a coberta sobre ele. E ele disse a Jael: fique à porta da tenda. Se chegar alguma pessoa e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca e um martelo e aproximou-se silenciosamente do lugar em que Cícera dormia, um sono profundo, porque estava exausto. E Jael cravou a estaca na têmpora de Cícera. A estaca atravessou a cabeça dele e ficou fincada no chão, e assim ele morreu. Baraque vinha perseguindo Cícera, e Jael foi ao encontro dele e disse: venha ver o homem que você está procurando. Ele foi e viu Cícera morto, com a estaca atravessada na sua cabeça. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o povo de Israel foi ficando cada vez mais forte, obtendo mais e mais vitórias sobre Jabim, até que o destruíram completamente. Capítulo 4 de Juízes conta então de uma nova juíza, agora uma mulher chamada Débora, em que ela levanta então um líder, né, que é Baraque aqui nesse momento, levanta uma tropa de homens de Israel para ir contra um rei cananeu chamado Jabim, e que estava oprimindo Israel nesse momento da história. E Débora então dá uma palavra para Baraque dizendo que o Senhor estava indo à frente nessa batalha, que ele podia ir. Mas Baraque teme ir sozinho, né? Sem essa profetisa, sem essa líder, sem essa juíza. E ela então declara o que vai acontecer. Baraque então vai para a batalha e, exatamente como Débora falou, uma mulher vai derrotar o seu grande inimigo, que era o comandante chamado Cícera. Um homem, né, que estava oprimindo Israel, foi morto por uma mulher, a esposa de Heber, chamada Jael. Essa Jael então mata Cícera dentro da sua própria tenda e dá então livramento para Israel nesse momento, ok? Capítulo 5. Vamos ver, nosso último texto de hoje, né? Capítulo grande. Então Débora e Baraque, filhos de Aminoão, entoaram esta canção de louvor, celebrando a grande vitória. Os chefes de Israel foram na frente e o povo foi atrás alegremente. Bendigam o Senhor, ouçam, ó reis, príncipes, escutem, eu cantarei ao Senhor Deus de Israel, quando nos conduziu de Seir, marchando pelos campos, desde os campos de Edom, a terra tremeu, os céus gotejaram, sim, as nuvens despejaram água, e os montes se derreteram diante do Senhor. Até o monte Sinai estremeceu diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate e de Jael, cessou o movimento nas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. As aldeias de Israel ficaram desertas e adormecidas, até que eu, Débora, levantei-me por mãe em Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, esse desvio favoreceu a guerra, e entre os 40.000 israelitas não se via um só escudo nem lança. Quanto me alegro com os comandantes de Israel que foram voluntários, valorosos. Louvem o Senhor. Falem todas estas coisas, vocês que montam jumentas brancas, vocês que sentam em ricos tapetes e vocês que andam a pé. Ao som da música, daqueles que cuidam das águas das pastagens, falem dos atos justos do Senhor em favor dos guerreiros de Israel, permitindo então ao povo do Senhor que voltasse feliz aos seus lares. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde e entoie uma canção. Levante-se, Baraque, e leve presos aqueles que queriam prender você, ó filho de Abinoão. Do monte Tabor, pelas vertentes, desceu o restante dos valentes. O povo do Senhor, em meu auxílio, marchou contra inimigos poderosos. Alguns vieram de Efraim, os que tinham suas raízes em Amaleque, e, seguindo os passos de Débora, marcharam multidões de Benjamim. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Foram com Débora também os príncipes de Issacar. Issacar seguiu a Baraque e com ele chegou ao vale. Mas vários grupos de Ruben discutiram fortemente. Por que vocês ficaram em casa entre os currais
para ouvir os balidos dos rebanhos? Ouçam, na tribo de Ruben houve grande discussão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E por que Dan permaneceu junto aos seus navios? E por que Asser ficou na praia sentado, descansando nas baías? Mas a tribo de Zebulon e os homens de Naphtali arriscaram a própria vida nos campos de batalha. Vieram reis e guerrearam. Os reis de Canaã guerrearam em Taanac, junto às fontes de Megido, mas nada conseguiram e não levaram bem algum. As estrelas do céu, lá nas suas órbitas, lutaram contra Cícera. O ribeiro Quisson arrastou o inimigo, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quisson. Avante, ó minha alma, seja firme. Os cascos dos cavalos galopando socavam o chão, os cavalos dos guerreiros galopando. Mas o anjo do Senhor disse: amaldiçoem Meroz, amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram combater com o Senhor, combater ao lado do Senhor e seus heróis. Dentre todas as mulheres seja bendita Jael, mulher de Éber, o queneu. Sim, dentre todas as mulheres que habitam tendas de Israel, seja bendita Jael. Ele pediu água, leite ela deu. Em taça digna de príncipe a nata ofereceu. Com a mão esquerda pegou a estaca e com a direita o martelo. E a Cícera golpeou, furou, rachou e transpassou a sua cabeça. Aos pés de Jael foi caindo e ficou lá estirado. Aos pés dela dobrou o corpo e ali mesmo caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava atrás da grade: por que demora o carro dele? Por que não ouço o ruído dos trotar dos seus cavalos? Mas as mais sábias das suas damas de companhia responderam, e ela falava consigo mesma: de certo estão encontrando e repartindo muitos despojos, uma ou duas moças para cada homem e para Cícera, tecidos de várias cores, tecidos coloridos e bordados, e uma ou duas estolas finamente bordadas para o meu pescoço. Assim, morram, ó Senhor, todos os seus inimigos, mas os que amam o Senhor brilhem como brilha a força do sol nascente. Depois destas coisas, a terra ficou em paz durante 40 anos. Então, o capítulo 5 é um grande cântico, né? Um louvor, um hino de gratidão a Deus, né? Um cântico realmente de vitória de Jael, de Débora, de Baraque, de Israel. Então a gente tem aqui uma descrição, né, do que foi essa batalha, do que foi essa guerra travada aqui por Baraque, através dos seus guerreiros, através das tribos que foram lutar junto. E aqui há um chamado para as tribos que não foram batalhar. Aqui há uma reclamação, né, desses líderes do próprio Senhor com Israel. Por que eles permitiram que somente alguns homens fossem para a batalha, sendo que eles são um só povo, eles têm um só Senhor, eles são uma só nação, né? Então, quando um luta, todos lutam. Quando um descansa, todos descansam. Quando um tem paz, todos têm paz. Mas quando um está em guerra, todos estão em guerra. Nós devemos ter esse entendimento de um só corpo, um só Deus, um só Senhor, uma só nação, um só reino, né? Deus não tem vários reinos, Deus tem um reino só, o reino de Deus, o seu povo, um só povo, uma só nação, um só reino, né? Então Israel, ele é um só reino para o Senhor, então todos eles devem estar sempre unidos uns aos outros para as batalhas, para as guerras e para os despojos, né? Para as bênçãos que Deus tem derramado sobre Israel. Então a gente vai ver aqui o capítulo 5, a alegria, né, de Débora, junto com Baraque, junto com Israel, junto com os guerreiros, se alegrando com aquilo que Deus acabou de fazer, libertando eles do domínio de Jabim, de Cícera, né, desse comandante terrível que já vinha oprimido em Israel há algum tempo, ok? E aí sempre depois do final dessas batalhas, a gente vai perceber aqui que o versículo vai sempre se repetir. Depois dessas coisas, a terra ficou em paz durante 40 anos, né? Capítulo 5, versículo 32. Mas a gente viu isso em alguns outros trechos hoje, né? A terra ficou 80 anos
Então a gente vai perceber agora períodos em que Israel é oprimido, que Israel sofre, né, com seus inimigos, com a opressão dos seus inimigos, com derrotas, e aí quando eles clamam a Deus, quando eles pedem socorro, a palavra está falando aqui nessa Bíblia, né, quando eles pedem socorro, o Senhor vem e traz então esse libertador, esse juiz, que é esse libertador para o seu povo, e o seu povo então ganha as batalhas, porque eles clamam, porque eles se arrependem, porque o Senhor traz realmente alguém que ama a palavra, e aí eles têm paz durante o período, né? Porque eles entendem que Deus então interviu nas suas batalhas, nas suas guerras, e eles então começam a adorar ao Senhor, provavelmente, né? Obedecer ao Senhor. Mas sempre vem uma nova geração ou uma nova época em que eles começam a se esquecer e começam então a desobedecer novamente. E mais uma vez, Deus vai precisar levantar um novo libertador. Então nós vamos ver isso se repetindo vez após vez aqui dentro do livro de Juízes, e a gente vai perceber então esse ciclo que parece que não acaba, gente. Esse é o ciclo que a gente vai perceber tanto em Israel quanto em toda a humanidade. A humanidade tem Deus como seu criador, como seu Deus, como seu libertador. Então Deus se move, liberta o seu povo, leva o seu povo para uma terra de segurança, para uma terra de bênção, mas passa algum tempo eles se esquecem do Senhor. Eles entram então em desobediência. E a desobediência traz a maldição. E a maldição traz a opressão, o dominador, né? Os seus opressores. Então o povo oprimido, cansado, né, de ser oprimido pelos seus inimigos, eles se arrependem. Quando eles se arrependem e clamam ao Senhor, o Senhor sempre vem em seu auxílio e traz libertação, e traz socorro, e traz guerras sendo vencidas. E aí o Senhor dá paz, porque eles começam então a obedecer ao Senhor a partir daquele momento. Mas passa algum tempo, eles se esquecem do Senhor e volta o ciclo, né? Desobediência, a desobediência traz opressão, a opressão traz guerras vencidas e os seus opressores ganham, e Israel começa a ser oprimido, e nós vamos ver esse ciclo se repetindo aqui dentro do livro de Juízes. E não é diferente nos dias de hoje, ok? A palavra de Deus continua nos alertando a respeito da desobediência, a respeito das maldições, a respeito de nós estarmos debaixo de maldição por causa da desobediência, por causa de nós nos afastarmos de Deus, por nós deixarmos a palavra. Mas quando nós clamamos, nos arrependemos, então o Senhor vem, nos salva, nos resgata, nos leva em segurança para o reino dele. Mas nós muitas vezes somos os responsáveis por estar de novo em corrupção, por estarmos novamente em desobediência, e o ciclo continua a se repetir. Mas vai haver um dia que o Senhor vai se cansar. Deus se cansa, Deus tem a palavra dele para ser cumprida, e ele se cansa assim. Vai chegar um dia que Deus vai dizer: chega, acabou o tempo, ok? E Jesus vai voltar, e ele então vai cumprir todo o juízo sobre os desobedientes. Então nós precisamos entender que a palavra está dizendo para nós os ciclos que se repetem, a maneira com que Deus vai se movendo ao longo da história, são sombras de coisas que vão acontecer no futuro e que nós precisamos estar atentos. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo sábado aí para vocês, ótimo final de semana para vocês, ótimo início de mês de abril, né? Bênção demais para nossa vida. O mês de abril agora vai ser, e amanhã, domingo, a gente vai estar continuando aqui dentro do livro de Juízes com o capítulo 6 e 7. Nós vamos ver o que vai acontecer, então, a partir desse momento. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia, ótimo final de semana aí para vocês. Que o Senhor possa ir instruindo vocês nessa leitura, trazendo discernimento sobre a palavra, para que a gente possa olhar para a palavra e ser iluminados por ela. Amém? Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.